Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para a sequência 29, as atividades de matemática. Estão muito boas, muito legal essa semana. Vamos falar aí sobre pesos e medidas, tá bom? Então, vamos lá para a correção. E a gente já começa com o exercício 6, falando assim, ó, leia o texto abaixo. Para medir a massa, quer dizer, o peso de um produto, objeto ou até um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são a grama, que é representado pelo G, e quilograma, que é representado pelo K e pelo G. O quilograma, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote, ou à massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama ele é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas tem 1 quilo, tá certo? A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa, tá? Quando ele fala de massa, aí, crianças, ele tá falando do peso do produto, tá? A gente fala que é massa, tá? 2 kg de carne ou 2 quilos de carne. 400 gramas de queijo ou 400, olha ali, ó, que refere, ó, G, quer dizer grama, então, né, de queijo. 6.1, a gente já chega aqui no primeiro exercício. Olha, descubra qual das balanças está marcando a medida errada, crianças. Eu ouvi falar algumas coisas que ficou meio confuso esse exercício. Primeira coisa que ele está perguntando, que ele está falando aqui, que você vai marcar a medida errada, tá bom? É a errada. O que está errado aqui? Segunda coisa que ele fala assim, que um abacaxi, só um, tem 1 quilo. 4 maçãs têm 1 quilo. Então, 4 maçãs, crianças, têm 1 quilo. Então, ó, é a mesma coisa que eu falar que essa aqui tem 250, 250, 250 mais 250, tá? Então, um conjunto de 4 maçãs tem 1 quilo. E aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 8 limões tem 1 quilo, tá bom? Então, se ele colocar aqui, ó, por exemplo, se ele colocar um abacaxi, 1 quilo. 2 maçãs, 500 gramas. E 4 limões, tem também 500 gramas. Então, se eu somar 1 quilo, mais meio quilo de um, mais meio quilo do outro, dá 2 quilos, tá bom? Porque vocês têm que olhar aqui a quantidade. Então, essa resposta tá certa, não é o que a gente quer. Segundo, ele colocou um abacaxi e colocou 8 limões. Então, 1 quilo mais 1 quilo dá 2 quilos. Então, também tá certo. Próximo, ele colocou um abacaxi de 1 quilo e mais 4 maçãs. Então, 1 quilo mais 1 quilo, 2 quilos. E a outra ele colocou, olha para você ver a pegadinha. Ele colocou um abacaxi, 3 maçãs e 5 limão. Olha aqui. Então, é 1 quilo, 750 gramas, mais ou menos, e mais 625 gramas, mais ou menos, do limão. Porque a tia Michelle dividiu aqui o valor total. Eu peguei 1 quilo, dividi aqui por 8 limão e depois eu multipliquei. Vai dar mais ou menos 625 gramas. Se eu somar 1 quilo, que é o do abacaxi, 750 gramas da maçã, mais 625 gramas do limão, vai dar 2 quilos, 375. Qual das balanças que estão marcando errado? Aqui fala que é 2 quilos, ó. 2 quilos aqui, 2 quilos aqui. Então, tá certo. 2 quilos aqui, 2 quilos aqui. Então, tá certo. 2 quilos aqui, 2 quilos aqui. Então, tá certo. 2 quilos aqui, mas aqui, ó, 2 quilos 375. Então, essa opção está incorreta. Ele não quer saber a medida errada? Então, a gente tem que marcar aqui a letra D, a última opção, tá certo? Próxima questão. Próxima questão. Observe os produtos abaixo, responda as perguntas de A até a D. Então, vamos lá. Qual instrumento é usado para medir o peso desses produtos? Ó, queijo, carne, frango e cenoura. O que eu uso? Eu uso o quê? A balança. A balança é usada para medir esses produtos, tá? Quais os produtos que tem em sua casa que é comprado em quilo? Olha, em quilos. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá bom, meninos? Mas vocês dão uma olhadinha aí. Por exemplo, eu coloquei aqui na minha.
imaginei aqui na minha casa, olha. Carne, massa, alguns produtos enlatados a gente faz por quilo, doces, quitandas, como pão, biscoito, a gente compra por quilo, né? E a maior parte dos produtos sólidos são comprados por quilo. Por exemplo, também, ó, legumes, frutas, verdura, todos esses produtos também são comprados, né, por quilo. Mas eu te dei só um exemplo aí na sua casa você vê qual que mais que vocês têm e coloca aqui na resposta para mim. Continuando, aí a gente já parte para o exercício 7. Ó, observe os pesos registrados nas balanças. Então, o Regis é o primeiro menininho, ele subiu lá 24. Roane, 51. Ronaldo, 86. Fizeram uma brincadeira aí, né, gente? Foi subindo, e aí colocaram o peso. Mas ele está perguntando qual é o peso de Regis. Então, a gente olha aqui qual que é o peso de Regis. Regis tem 24 quilos. Qual o peso de Roane? 51 quilos. Qual é o peso de Ronaldo? 86 quilos. E aí ele pergunta para você mais uma coisa. Se ele somar o peso da Roane mais do Ronaldo, você tem que fazer uma continha de adição. Aqui, ó. Uma continha de adição. 6 mais 1, 7. 8 mais 5, 13. Então, se eu somar o peso dos Regis mais da Roane, eu vou ter 137 quilos. E se eu somar o peso do Regis ai, desculpa, crianças, que é Roane mais Ronaldo, ó, Roane mais Ronaldo, me perdoa. Mas se ele somar o peso do Regis mais da Roane, agora sim, professora. Aí eu vou somar 24 quilos, que é o peso do Regis, e depois mais 51, que é o peso da Roane. Então, 4 com mais 1, 5, 2 com mais 5 são 7, então vai ser 75. Essa operação que eu fiz aqui do lado, você pode utilizar o espaço que você tem aí no seu caderno, embaixo, onde está escrito operações. A tia Michele não fez aqui porque eu achei espaço pouco para dividir aqui com vocês na tela do computador, mas vocês podem fazer no seu caderno. Tá ok? Então, lembrou que, ó, aqui que eu tinha falado errado, tá bom? Mas é Roane mais Ronaldo, que é 51 mais 86. Mas a soma tá certa. Belezinha? Então tá, terceiro ano, vamos colocar essa cabecinha para pensar, hein? Oitava questão. A oitava questão já vai falar para vocês de outra coisa. Ela vai falar para vocês de altura. E ela vem explicando o quê? Que presta bem atenção no que eu vou dizer. 100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Então, se eu perguntar para vocês, quantos centímetros tem 1 metro? 100 centímetros. Professor, por que eles colocam cm? Porque cm é uma forma abreviada do centímetro. Mesma coisa é quando eu coloco, em vez de eu colocar escrever metro, eu coloco só o m. Por quê? Porque o m é uma forma abreviada de metro. E tem uma coisa que veio aqui na minha cabeça. Olha, eu sei que 100 centímetros é igual a 1 metro. Mas se eu quiser só meio metro, quantos centímetros que eu vou ter? 50, não é? É só eu dividir 100 por 2. Então, 100 centímetros é igual a 1 metro e 50 centímetros é igual a meio metro. Legal? Legal. Então, vamos lá. Na figura que vem aí representando essa atividade 8, tem aí 4 crianças e tem um médico e tem a mãe, né? Dá a impressão que a mãe foi levar os filhos no médico para saber a altura dessas crianças. Será que eles estão crescendo normalmente? Será que eles estão se desenvolvendo? Então, a mãe levou os filhos no médico. Tem a Ana Clara, tem o Rodrigo, tem a Mariana e tem o Luiz. Você olhando aqui, ó, nessa figura, qual é o mais alto? Qual é o mais baixo? Né? Por quê? Tem que olhar por quê. Olha, eles fizeram para vocês um gráfico. Olha o gráfico aí do lado. Tem a medida de cada uma das crianças. Eu vou utilizar a caneta aqui, ó, para a gente marcar mais ou menos aqui, por exemplo, ó. A Ana Clara tem 1,10 m. O Rodrigo, 1,50 m. A Mariana, ó, ó, o risco da tia ficou meio torto. Mais ou menos 1 metro, né? E o Luiz, não, o Luiz tem 1 metro e a Mariana tem 90 centímetros, né? Porque o meu risco ficou meio torto, mas é isso mesmo. Tá legal? Vamos às perguntas? Então vamos lá. Ah, agora responda. Letra A. Qual é o nome da criança mais alta? Olha o que a gente mediu lá. Olha pelo gráfico. Qual é o nome dela? Rodrigo, professor Rodrigo é a criança mais alta ali. Quantos centímetros o Luiz mede?
1 metro. Vocês lembram que a gente passou lá o lapisinho, a caneta, até da tia ficou meio torta? 1 metro. Qual é o nome da criança mais baixa? Qual é a menorzinha, hein? Vocês lembram? Olha aí no desenho. É a Mariana. A Mariana é a menorzinha de todas. Letra D. Das pessoas da sua casa, quem tem a menor altura? Essa resposta é pessoal. Por que que é pessoal? Porque cada família é constituída de uma forma diferente. Cada família tem uma altura, às vezes você tem irmãos maiores, às vezes você tem irmãos menores, às vezes a mamãe é mais alta, às vezes o papai é mais alto. Então, você vai olhar aí na sua família e vai responder aqui para mim. Das pessoas aí da sua casa que mora com você, quem tem a menor altura? Tá? Ah, já até sei aquela pergunta. Tia, pode ser o cachorro? Não, gente, os animais não entram, tá bom? Só as pessoas, tá? Das pessoas da sua casa. Quem tem a menor altura. E depois eu quero saber quem é o maior. Quem é a pessoa mais alta aí da sua casa? Também eu coloquei aqui para você, pessoal, mas você vai escrever o nome da pessoa, tá bom? E agora é uma pergunta para você. Você sabe qual é a sua altura? Então, peça para a mamãe medir você aí e escreva para mim qual é a sua altura. Eu vou falar a minha, hein? A tia Michelle tem 1,70 m, né? Eu tenho até uma altura mediana. Eu queria ser um pouco mais alta, mas não deu, né? Mas você. E você tem quanto? Coloca aí para nós, tá bom? Que depois a tia vai olhar cada um para ver qual é a altura de vocês. Nona questão. Fala assim, resolva os problemas. Olha, lembra que eu falei para vocês que matemática é o quê? Tem que prestar atenção no que está falando, porque é uma matéria exata. Você vai usar o que está falando aqui. Ó. Ele falou que o Guilherme comprou 15 metros de corda, o Felipe comprou 28 e o André comprou 59. Quantos metros de corda os três compraram juntos? Quando eu falo juntos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. Somar o quê, professor? Somar os números que o problema me diz. Ele falou 15, ele falou 28 e ele falou 59. Então, a gente vai colocar tudo isso numa operação e vamos somar. 15 mais 28 mais 59 vai dar um resultado de, isso mesmo, 102. Então, os três compraram juntos 102 metros de corda, tá bom? B, a Ana tem 28 metros de fita. Ó, presta atenção nos números, ó. A Ana tem 28. Cristiane tem o triplo. Triplo é o quê? Vezes 2 ou vezes 3? 3, lembra aqui que eu falei, ó, TR, não lembra 3, não vem de 3, então o triplo é 3. Então, eu vou pegar o número 28 e vou multiplicar por 3. Primeira coisa, você vai ver quanto que é 3 vezes 8, coloca o resultado. Depois, você vai somar 3 vezes 2 mais o que sobrou aqui em cima e vai dar o valor. Quanto que deu o seu? Fez as contas? 84? Muito bem. Cristiane tem 84 metros de fita. Certinho? Muito bem, terceiro. Espero que vocês estejam estudando a tabuada, hein? Ah, acabou! Foi muito rápido hoje, né? Tava bem facinho, não é que tava fácil. Você que tá estudando muito, aí fica parecendo que tá fácil, mas não tá fácil, tá bom? Vou deixar para você uma mensagem, tá bom? Como eu sempre faço no final dos vídeos, tá bom? Então, a mensagem de hoje é assim, ó. Não sei o que os caminhos da vida nos reservam, mas tenho certeza que para onde quer que vá, levarei você no meu coração. Sempre, você sempre estará no meu coração, tá bom? Ó, um grande beijo, fique com Deus, se cuida e até a próxima correção. Tchau, tchau!